A gente sabe que é super complicado para alguns escritores aceitar a opinião do outro em relação a mudar o que ele escreveu. Ele acha que o que ele escreveu está legal e não necessita mudança, né? Então, quando o revisor chega para ele e diz assim, olha, eu acho que vamos reler isso aqui, vamos ver se a gente consegue melhorar até a forma estrutural da escrita, porque não está legal. E algum escritor já teve resistência em aceitar essa modificação, essa sua opinião em mudar a estrutura do texto para melhorar? Olha, essa sua pergunta é muito interessante. Assim, tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com o Nelson, sabe? Com o Nelson Patriota. A gente trabalha junto há quase 10 anos e uma coisa eu aprendi muito com ele, assim, você tem que mostrar segurança no seu trabalho. E uma coisa que eu aprendi, que o revisor ele tem que mostrar que o trabalho dele é importante e é necessário, né? E que você quer o melhor para o texto daquela pessoa. Porque qual é a essência do trabalho de revisão? Dar um acabamento ao texto, né? Ao projeto de dizer do autor, como diz Risoleide Rosa, que é uma grande autoridade aqui em revisão. Trabalhou na editora da UFRN por mais de 30 anos, fez mestrado, doutorado em revisão. E ela diz muito isso. Então, eu costumo, assim, sempre usar muito uma linguagem bem metafórica, né? A gente está ali para burilar o texto, para lapidar, porque, às vezes, a pessoa ela quer dizer uma coisa, mas ela não consegue dizer de uma forma tão clara. Então, o revisor, que ele está de fora, né? É aquele olhar de fora, aquele olhar exotópico, como diz lá nas teorias de Bakhtin, ele vê melhor, ele enxerga melhor. Então, ele consegue dizer à pessoa, olha, isso aqui não está muito claro. Por exemplo, eu acabei agora de revisar um relatório bem técnico do meu trabalho. Aí tinha uma expressão lá que eu disse, olha, isso aqui é muito coloquial. Um memorial, por exemplo, que eu revisei recentemente de uma professora da Paraíba. E eu disse para ela, eu disse, olha, isso aqui está muito coloquial. Isso aqui está muito do cotidiano, não é uma expressão adequada para um texto acadêmico. Então, assim, eu acho que, Elzani, depende muito da forma como você faz. Particularmente, eu não consigo encontrar muita resistência não, até porque depois de um certo tempo de trabalho, você vai lá e faz as coisas, sabe? Porque o tempo também é muito exíguo. As pessoas pedem um trabalho de revisão com pouco tempo também. Por exemplo, eu peguei uma tese esses dias para revisar em 5 dias, com mais de 100 páginas. Então, assim, é muito delicada essa questão, né, do tempo. As meninas que trabalham com revisão aí também, Sandenberg, eles sabem disso. A Luísa também. Mas eu acho que é a coisa do equilíbrio, sabe? Sempre você procurar equilibrar. Eu sempre explico para o cliente, olha, tem pouco tempo? Tem. Eu vou fazer o melhor que eu posso dentro desse pouco tempo. Mas o teu trabalho não vai ter a qualidade de uma pessoa que me deu um trabalho com 15 dias de antecedência ou com um mês, né? Você tem que ser muito claro. E, assim, sempre ter a competência, aliás, a consciência de fazer o melhor. De buscar melhorar aquele texto para torná-lo o mais claro possível, sem ambiguidade, sem subentendidos, assim, né? Porque eu acho que o objetivo central da revisão é esse. Se a gente consegue, eu creio que a pessoa vai entender. Se você explicar direitinho, se você souber argumentar, dá certo. Olha, sinceramente, que eu me lembro, eu não tive muito, não. Pronto, eu vou citar um caso aqui, não foi nem de... O revisor, ele é, antes de tudo, um leitor, né? E, assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito apaixonada por livros, sempre fui muito curiosa, é da minha natureza. E, às vezes, acontece de você pegar uma revisão e o seu conhecimento de mundo ajudá-lo. Então, aconteceu num certo livro que eu fui revisar, que o autor, ele afirmava que Zila se correspondia com Mário de Andrade. Aí eu mandei um e-mail para ele e disse, olha, meu querido, é impossível que Zila Mamete tenha se correspondido com Mário de Andrade. Aí fui explicar para ele, eu disse, olha, Mário de Andrade morreu em 1945, Zila nasceu em 1928, portanto, ela era ainda uma adolescente nessa época. Talvez você tenha se confundido, porque ela se comunicava com Drummond, com Manuel Bandeira, mas ele não ficou satisfeito, não. Ele foi lá conversar comigo pessoalmente e eu disse a ele, olha, você pode acreditar que o que eu estou lhe dizendo aqui é com propriedade. Então, assim, é muito importante também para quem está nessa área de revisão e quem pretende entrar, ler bastante e se informar muito, porque também a gente deixa passar coisas. Por exemplo, um livro que eu revisei recentemente, Ana Cláudia encontrou um problema de uma data, que também não é da minha competência, né, porque era da autora. O meu trabalho é mexer no texto, né? Eu também não posso checar todas as datas que a pessoa coloca lá, porque é a questão do tempo também. Você sabe que é muito exíguo, né? Mas o que eu digo sempre para quem quer trabalhar com revisão é leia muito, se informe e dê o melhor de si. Eu acho que essa é a receita
de fazer um bom trabalho, sabe? Sempre dialogar bastante com o autor também. Oi. O seguinte, eu gostaria das duas que vocês abordassem sobre o livro na questão dos autores vivos, autores mais recentes, o que vocês viram em relação às crônicas e os contos de estilo, né, dos textos que vocês têm contato nessa visão de uma renovação da literatura potiguar, dentro dos contos e das crônicas. E a outra é que vocês, vou fazer de novo, que é para vocês ficarem curiosos. Vocês peçam a Margot para falar sobre o projeto, porque eu estou curioso para saber o que ela fez e eu queria que vocês ficassem também. Eu já estou curioso. Eu estou curioso. Eu, por exemplo, estou. Eu vou passar essa pergunta para a Ana Cláudia, se possível. Eu tá sei bom, que ela tá, fez né? uma leitura completa dos textos. Alô? Queria ouvir você. Gente, eu li o livro todo, alguns, eu li mais de uma vez, né? E eu primeiro quero falar da participação das mulheres. Eu fiquei muito feliz, 55% desse livro, né, mais ou menos, são contribuições de mulheres. E eu fiquei muito feliz, e aí até agradeci ao Aloísio por estar nos trazendo, porque eu acho que faz todo sentido que uma coletânea que tem até uma participação maior de mulheres, né, a gente esteja estreando aqui nos trabalhos que se iniciam sobre essa coletânea. Então aí nós temos várias mulheres, porque assim, as mulheres escrevem muito hoje, elas escrevem muito mais do que no passado, mas elas ainda enfrentam o desafio da publicação e da visibilidade. Né? Eu acho interessante, o Zé colocou um depoimento que é uma coisa muito dos homens. Assim, havia alguns a serem homenageados e precisou uma mulher dizer, mas vamos colocar também algumas mulheres do passado para ser homenageadas, porque só faz sentido para a gente que está um pouquinho à margem em relação ao que o homem tem feito na literatura. Percebem? Oi, desculpa a chatice, mas é o seguinte, desde o primeiro momento que ficou colocado, o que o José do Castro colocou sobre isso, né, homenageado mulheres e tem mais mulheres, eu fiquei com essa ideia de se essa visão que a gente está tendo ainda é aquela coisa de existe uma literatura feminina, existe uma masculina, né? Eu gostaria muito que fosse a literatura potiguar, independente, masculina, feminina, transexual, bi, tri, ou qualquer coisa do gênero. Eu queria literatura potiguar. Não me interessa, não é que não me interesse, no sentido de qualidade. Assim, de que a gente fique exaltando que tem mais mulher ou mais homens, isso para mim não diz nada. Para mim o que diz é que tem a literatura. Mais mulher, mais homem, mais bi, mais tri, seja lá o que for. Eu gostei dessa provocação. Peraí, deixa eu... Sandenberg, só pedir, Cláudio. Deixa eu só fazer uma... É porque está dentro do debate aqui, senão vamos perder. Essa semana mesmo eu estava lendo no UOL o resultado de uma pesquisa de doutorado que está sendo encaminhado na USP, da possibilidade de, a partir do olhar do texto, identificar se o texto é masculino ou feminino, se foi escrito por um homem ou se foi escrito por uma mulher. Inclusive, os profissionais do que se chama de Big Data, ou seja, encontro de megadados na internet, estão tentando resolver problemas em algumas plataformas em relação a isso, de textos que são rechaçados, inclusive pela questão da sociedade em relação ao machismo. Aí eu queria ver vocês também nessa opinião, já que a gente está falando... Tempo já. Eu só vou... interessante. Vou colocar na ordem, viu, Cláudia? Só uma palavrinha de... Desculpa, Sandenberg. Sandenberg, depois de Gessé, depois de Tereza Custódio. Aí volta para vocês. É importante a forma como que Ana Cláudia aborda, quando ela cita de maneira referencial a questão da presença da mulher no sentido da literatura potiguar. Essa ressalva que ela faz, isso leva em conta todo um contexto que é literário e que é nosso, de todo um patriarcalismo que existiu na nossa literatura e que existe até hoje. Então, quando ela ressalta a presença das mulheres escrevendo com mais veemência hoje em dia, isso mostra
isso mostra que há um crescimento. Então, da maneira como ela fala, ela apenas acentua o crescimento e a presença mais marcante dessas mulheres. Isso é importante, porque no nosso processo histórico é tão insignificante a presença da mulher na nossa literatura. Vocês são pesquisadores também, vocês são leitores, vocês sabem muito bem disso. Quantas mulheres escreveram? Recentemente foi lançada uma obra, vocês viram mais uma mulher que com tanta dificuldade escreveu, se formou, escreveu e que foi lançado recentemente, foi aqui. Né? Então você tem esse processo que é histórico. Uma outra coisa que eu queria ter falado da outra vez, que não aconteceu, só para ressaltar o que ela falou, eu estou revisando 6 obras de Franklin George. Não é fácil. E essa dificuldade que Rosane perguntou para ela, se realmente ela encontrou essa dificuldade existe. Porque também tem uma outra dificuldade. Aquele nome daquele autor tem peso. E até que ponto você tem coragem de dizer, olha, vamos melhorar isso aqui? Você está entendendo? Porque isso também é uma situação que deve ser levada em conta, deve ser pontuada, porque isso também faz com que aquele que está corrigindo dê uma freada e saiba da condição de até que ponto ele pode ir, não é? Então eram esses apontamentos que eu queria fazer.